Gente, o motivo desse vídeo tá tão rápido desse jeito, porque foi do próprio celular. Eu tentei diminuir um pouco, só que eu não consegui. Então aí o vídeo vai ter que ficar dessa forma aí, tá bom? Mas mesmo assim eu espero que vocês gostem, tá bom? Olá galera, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. A gente tá trazendo mais um vídeo aqui no canal. E se vocês gostarem, Dá o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. isso, para poder a YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e lançar mais para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem.
observar, aí o vídeo encurtou, porque o espaço do meu celular é pouco, então não teve como filmar completo, mas eu espero que você goste e vocês vão entender que minha filha nesse momento tá lavando o banheiro. Então, galera, a gente já acabou de arrumar aqui, ó. Ali tá ali embaixo e ainda aqui tá sem nada, porque a gente tá esperando o marceneiro o móveis vir, né, gente? Aí aqui a gente colocou as mesmas coisas, sabe? A gente botou aqui o coisa, a minha mãe passou o pano no chão, ó. Aí aqui tudo bonitinho. Aí entrando no meu quarto, eu arrumei a cama, gente, mas minha irmã veio aqui e aí você já sabe como é criança pequena, né? Mas sim, tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, todo organizado, né? Deixa eu trancar ele. Aí, gente, a gente vem aqui no quarto de minha mãe, já também tá todo organizado, né? Na outra vez eles me viram, né, mãe? O quarto todo pintado. É, gente, meu pai pintou o quarto, ó. Ficou lindo. Eles ainda estão dormindo no chão, gente, por conta que tá esperando os móveis, né, gente? Aí eu vou fechar. Aí, gente, tem o banheiro que eu lavei o espelho, lavei aqui em cima, levei o vaso sanitário. Tudo direitinho, tudo organizadinho. Ó. E tem a área de serviço que minha mãe falta varrer. Aqui, varrer e passar pano, né, mãe? Aí é isso. E é isso aí. Pronto, meus amores. Tá aí o resultado do que a gente fez. Que a gente arrumou a cozinha, o banheiro, a sala, o quarto das minhas filhas, o meu quarto. Só que não tá aquela arrumação como deveria estar, porque tá esperando os móveis chegar pelo menos da cozinha. E Deus vai abençoar pra gente colocar outros móveis em outros lugares. Mas aí eu joguei também muita coisa fora, muita coisa mesmo. O quarto das minhas filhas, então também, quando Deus abençoar, eu vou estar comprando um triliste, como eu falei no primeiro vídeo. O triliste, o meu quarto, minha cama de casal. Então é tudo com calma, né? As coisas vão acontecendo, Deus abençoando e vai acontecendo as coisas. Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Compartilha, gente, para ajudar a gente. A gente está iniciando agora o nosso vídeo. YouTube, vem entender que a gente está trabalhando, que a gente está se esforçando, tá bom? Que Jesus abençoe você. Tenha um ótimo dia, ótima semana.